Tá bom. Bom, a gente já começou na semana passada falando de teologia própria, né? Falamos de como o nosso país ele é considerado cristão por ter 90% de pessoas que se dizem cristãs ou que acreditam em Deus. Vimos como nós podemos conhecer a Deus, como a Bíblia revela a Deus. E hoje nós vamos começar com uma declaração que talvez a gente não faça muito bem para o nosso ego, mas Deus não precisa de mim, não precisa de você. Nunca precisou e nunca vai precisar. E eu peguei uma declaração da Confissão de Fé Batista, e lá o texto da confissão diz assim: Deus tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas e para elas e sobre elas a sua glória. Então Deus nunca precisou de você. Aquela teoria de que Deus estava se sentindo sozinho, estava tão enfadonho o universo, sem nada, e aquela solidão terrível, e ele pensou: vou fazer alguma coisa aqui, acho que eu vou construir uns planetas, umas estrelas, e um desses planetas pelo menos eu vou criar uns negocinhos ali que vão chamar de animais, até umas plantas, umas árvores, colocar água lá e tal, uns mares bonitos, e vou colocar umas pessoas lá. Vou fazer um ser, minha imagem e semelhança, porque estou me sentindo muito sozinho. Deus não pensou assim. Deus em nenhum momento precisou de nós, em nenhum momento ele se sentiu solitário, porque ele tem este relacionamento entre a pessoa da Trindade que nós vamos estudar hoje. Para nós, nós temos essa necessidade uns dos outros, e talvez uma das coisas mais terríveis e que sejam torturantes é a solidão, é você estar sozinho. Desde criança pequena, ela depende do pai e da mãe, e se ela vê que o pai e a mãe estão distantes, ela desanda a chorar, porque ela está sozinha, ela se sente insegura, ela sente medo. Então ela precisa, no mínimo, do pai e da mãe por perto para se sentir segura. O ser humano ele foi criado para viver em sociedade, em comunidade, para conversar. Existem algumas fases difíceis, a adolescência, por exemplo, que eu vou ficar meio sozinho. Eu tive essa fase que eu não queria ficar trancado lá, fazia alguns trabalhos cuidando de alguns lugares, e eu gostava de ficar sozinho, ficava 4, 5 dias, uma semana sozinho, sem sair daquele local. Mas depois começou a sentir falta. Isso é torturante, ao longo do tempo isso é torturante. Não à toa, em cadeias, uma das mais severas punições é a solitária. É a pessoa ficar sozinha, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém, sem conviver com ninguém, receber por um buraquinho ali comida. Isso é uma das coisas mais torturantes para uma pessoa, é ficar sozinho. Deus não tinha esta necessidade. Deus não se sentia sozinho, não sentia: olha, está enfadonho aqui. Não, Ele não precisava de mim e de você. Ele nos criou para a sua glória. Ele nos fez para que o nome dele fosse glorificado, e não porque ele sentia a necessidade de alguma coisa, mas tudo o que ele faz para a glória de si próprio. Vamos pegar alguns textos. Texto de Romanos, capítulo 5, versículo 26. João 5, 26. Eu falei Romanos? Desculpa. Acho que o processador não está funcionando direito aqui. Deu alguma
Entrou algum vírus aqui. João capítulo 5, versículo 26. O texto lá diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, ele não depende de nós para ter vida, porque ele tem vida em si próprio. Ele é autossustentável. Nós não somos, nós dependemos uns dos outros, né? Dependemos no nosso dia a dia de um produto que a gente precisa comprar, de um serviço e tal. Mas Deus tem vida em si próprio, ele não depende de nós, ele não depende de nada. Ele quem faz todas as coisas, ele quem determina todas as coisas, ou seja, nós não podemos chantageá-lo. Olha, se você não fizer isso, chamar de Deus de você. Se você fizer isso, eu vou deixar de fazer aquilo outro. Como se Deus ficasse, por amor de mim próprio, por favor faça, porque o que será de mim se você não fizer isso? Deus não depende de você. Deus é grande. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não tem essa dependência de, puxa, e agora? O que vou fazer? Como nós dependemos. Talvez vocês lembrem da época que teve a greve dos caminhoneiros. Aí começou aquela coisa, puxa vida, começou a faltar gasolina nos postos. E agora, como é que a gente vai andar de carro? Vamos ter que começar a pegar carona, vamos ter que pegar o ônibus. Mas para o ônibus também acabou o combustível. E aí você começa a ter aquela reação toda e você pensa, vai parar tudo. Porque uma coisa vai dependendo da outra. E Deus fala, eu tenho vida em mim mesmo, não dependo de vocês. Deus tem vida em si próprio, como o próprio Cristo tem vida em si próprio, e não depende de nós para viver, e não teve a origem da vida dele em nenhum outro lugar, mas em si próprio. Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, 68. Falando da bondade de Deus, nós falamos que ele tem vida em si mesmo, glória, bondade, bem-aventurança. O texto ali nos fala: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ou seja, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Talvez vocês já tenham cantado essa música. O pessoal conhece mais em inglês, né? God's good all the time. Então, Deus é bom em todo tempo. Não só no momento em que eu estou me sentindo bem, que eu estou tranquilo. Deus é bom nesse momento, sim. Mas se eu estou passando alguma dificuldade, se eu estou tendo algum problema, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo gracioso. Essa era uma das coisas que volta e meia nós éramos confrontados no seminário, onde a gente ia contar alguma coisa que aconteceu de muito boa, de bênção de Deus mesmo, e a pessoa falava, puxa vida, olha como Deus é bom. E algum professor ou orientador falava, e se não tivesse acontecido? Deus continuaria sendo bom? Sim, ele continuaria sendo bom, ele continuaria sendo perfeito, santo. As qualidades dele não estão ligadas àquilo que acontece comigo. Deus vai continuar sendo justo, bom, gracioso, misericordioso, seja o que for acontecer comigo e com você, porque ele é em si próprio. Ele não tem que provar nada para mim. Eu só vou crer que o Senhor é bom se tal coisa acontecer na minha vida, na minha família, na minha escola. Não depende disso. Deus vai ser bom sempre. Um pouco para frente, Salmo 148, versículo 13, fala da majestade, da grandeza de Deus. Salmo 148, 13. O texto nos diz: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele é grande, ele é majestoso, ele é rei,
está acima da terra e do céu a sua majestade. Ele reina sobre todas as coisas. E se ele reina sobre todas as coisas, por que ele precisaria de você? Por que ele precisaria de mim? Ele não precisa de mim, de você. Ele é glorioso, ele é majestoso, ele é perfeito. Então não há possibilidade de nós chantagearmos Deus. Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35. Aqui está falando de Nabucodonosor, quando ele se exalta e ele se torna um louco ali. O texto fala que ele vai ficar andando lá como um animal, andando pelo palácio lá, que as unhas deles crescem e tal, e ele come ervas do campo como um boi e tal. E aí no versículo 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ora, o grande imperador da época, do grande império da época, que era o Império Babilônio, que o próprio Daniel já havia profetizado acerca daquela estátua, falando lá da cabeça de ouro e tal, das outras partes de prata, bronze e barro e tal, ferro e barro. Ele fala que Nabucodonosor era o maior desse da estátua, porque ele era a cabeça de ouro. E Nabucodonosor aqui então ele se coloca lá no capítulo 4, olhando para todo o reino e se exaltando de todas as suas obras e todas as suas conquistas, e ele se torna como um louco, fica como um louco no palácio dele. E aqui, depois disso, depois que ele volta à razão, depois que ele é curado, ele reconhece. Humanamente falando, ele era o homem mais poderoso da época, mas ele reconhece que que Deus vive para sempre, que o domínio do Senhor é sempre eterno, ou seja, ele é eterno, e o reino de Deus é de geração em geração. O reino do Senhor é para sempre. O reino dele era passageiro, o reino de Nabucodonosor, mas o reino de Deus é para sempre. E ele fala: todos os moradores da terra são como nada. Deus faz o que ele quer. Você pensa, um rei falando isso, Deus faz o que ele quer, e nós não temos não podemos falar: o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está fazendo isso? Não podemos contestar a Deus: por que fazer isso? É um rei poderoso que está falando isso. Ele reconhece o poder e a grandiosidade de Deus, e ele fala: nós não somos nada diante de Deus. Isso hoje em dia já tem um jargão, né? Nós sem Deus não somos nada. Mas isso às vezes é tão da boca para fora que as pessoas falam, não é verdade? Mas nós realmente não somos nada. Nós, diante de Deus, diante da grandiosidade de Deus, não somos nada. E Ele não depende de mim e de você, Ele não precisa de você nem de mim. Ele é glorioso em si próprio, e Ele era glorioso antes da criação, e Ele era perfeito, santo e justo antes da criação, e Ele era bendito antes da criação. Então Ele não precisa de mim e de você, porque Ele tinha um relacionamento, Pai com o Filho e o Espírito. Eu peguei aqui uma parte da teologia sistemática do Franklin, que diz assim: a trindade de Deus é intrínseca ou essencial à questão de sua pessoalidade, ou seja, a pessoalidade, a pessoa de Deus envolve relacionamento.
Ou seja, a Trindade já se relacionava em toda a eternidade. Então Deus, Ele é uma pessoa por ser um ser relacional. E como um ser relacional, Ele se relacionou na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não havia aquilo que nós falamos agora há pouco, de um Deus todo cheio de tão tedioso lá, sozinho. Não, Ele tinha um relacionamento perfeito. Que Pai, Filho e Espírito Santo são perfeitos, são santos, é altíssimo, é o Deus se relacionando, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso caracteriza a pessoalidade, é relacionamento. Então essa é uma das características de pessoa, é relacionar-se. E Deus é um ser relacional desde a sua eternidade, por toda a eternidade. E então isso é importante nós entendermos este relacionamento de Deus na eternidade com o Pai, entre Pai, Filho e Espírito Santo, de não termos essa ideia de que não, o Filho passou a existir em tal época, o Filho passou a existir 2018 anos atrás, ou de repente não, o Filho passou a existir antes de Adão e Eva, ele foi criado um pouco antes de Adão e Eva. Existe essa linha de pensamento entre seitas em que Jesus é um ser criado por Deus. Ele não é eterno. A Bíblia nos fala que Deus é eterno. Então, quando nós negamos a eternidade de Jesus, a infinitude de Jesus, nós negamos este relacionamento eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo, nós negamos a doutrina da Trindade. Pode ser que nós não compreendamos toda a doutrina da Trindade, que a gente não consiga penetrar na nossa mente tudo isso, mas não quer dizer que ela não exista, porque a Bíblia nos mostra que a doutrina da Trindade ela é verdadeira. Então, quando nós negamos, por exemplo, a divindade de Cristo, nós negamos a Trindade. Quando nós negamos a Trindade, nós passamos também a negar a divindade de Cristo. Isso porque o próprio Jesus, para começo de conversa, nós vemos que Jesus reconhecia que existe apenas um Deus. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 29, nós vamos ver Jesus citando o texto de Deuteronômio, o Shema, que é o texto lá de Deuteronômio capítulo 6, mas o próprio Jesus cita aqui em Marcos capítulo 12, versículo 29, dizendo assim: respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único. Deus é único. Nós temos apenas um Deus. Nós não cremos em vários deuses. A Bíblia fala para nós que nós devemos adorar, amar apenas a Deus. E Ele é um Deus único. Nós não temos vários deuses. Nós não idolatramos. Aquilo que nós chamamos de monoteísmo. Nós cremos num Deus. O próprio Jesus Cristo, ele se considerava como o único Filho de Deus. As Escrituras nos mostram Jesus como Filho de Deus. Um texto bastante conhecido é o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nós vamos ler o que é anterior a ele, que é o versículo 27. Mateus 11, 27. O texto de Mateus lá nos diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai,
Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que falou aquilo? Há um relacionamento entre pai e filho, e onde um conhece o outro. Ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai. Este conhecimento perfeito de relacionamento existe entre o pai e o filho, e Jesus é o único filho de Deus. Nós temos talvez o texto mais conhecido das Escrituras, João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único filho. Jesus é o único filho de Deus. Nós somos adotivos, pela graça de Deus somos adotados, mas o único filho de Deus se refere a Jesus Cristo. Pegando em um outro texto de João, capítulo 5, versículo 23, nós vamos ver que Jesus aceitou ser adorado como Deus. Vamos pegar alguns textos de João capítulo 5, versículo 23, fala assim: a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, este pé de igualdade entre eles. Ele fala: se você não honrar o Pai, não honra o Filho. Se você não honra o Filho, não honra o Pai. Ou seja, se você nega o Pai, você nega o Filho. Se você nega o Filho, você nega o Pai. Não há isso: eu creio em Deus, mas eu não reconheço Jesus como Deus. Então você nega o Pai também. Por que você está negando o Filho? Você gosta do Pai, você diz, você tem um relacionamento com o Pai, mas não gosta do Filho. Imagina eu chegando na sua casa e falando: olha, gosto muito de vocês, mas não suporto seus filhos. Você gostaria de ter um relacionamento comigo? De ser meu amigo? De conversar comigo? Duvido. Ou se de repente eu fosse conversar com os filhos e falasse: eu não suporto seu pai. Poxa, que situação. Não há isso. Como chegar e falar: eu amo a Deus, mas não reconheço a Jesus? Olha, irmão, eu amo você, mas detesto os seus filhos. Eu não suporto os seus filhos. Vamos ser amigos? Duvido. Desafio qualquer um a ser amigo de uma pessoa que fala isso. Eu duvido. Então pense, uma pessoa de Deus. Um pouquinho para frente, capítulo 9, versículos 35 a 38 de João. João 9, 35 ao 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele fala de um homem que estava ali, ele queria conhecer a Jesus, e Jesus fala: eu estou aqui à sua frente, você agora está vendo. Antes você era cego e agora está vendo. E aquele homem adora ao Senhor, e ele reconhece a Jesus como Senhor, e Jesus aceita a adoração dele. Jesus se coloca como aquele que era digno de adoração. Jesus se coloca como aquele que era o Filho de Deus. Capítulo 20, versículo 28, nós vemos a atitude de Tomé ali. João capítulo 20, versículo 28. Depois que Jesus chega ali, se mostra a eles, Jesus fala
Tomé então colocar o dedo ali nas feridas de Jesus e tal, e colocar no seu lado, e Tomé respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece que Jesus é Deus. Então, quando nós negamos a divindade de Jesus, nós negamos a Trindade e negamos o próprio Deus. Não há como nós negarmos um e acharmos, não, eu só creio em Deus Pai. Não, se você nega a Cristo, você nega o Pai. Se você nega a atuação do Espírito, você nega o Pai e o Filho. Jesus Cristo prometeu um outro Consolador. Então, percebe, Jesus é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, e quando Ele está próximo de sua morte, Ele promete um outro Consolador, ou seja, quando a Bíblia fala Consolador, ela se refere ao Espírito Santo de Deus, e este Espírito Santo viria para substituí-lo, para vir e fazer a obra de Jesus. João 14, versículo 16 nos fala isso. O texto lá nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Consolador viria depois que Jesus fosse. O próprio Jesus fala que se Ele não fosse, o Espírito não viria, o Consolador não viria. E quando nós vemos lá, num texto bastante conhecido, também em Mateus capítulo 28, nós vemos Jesus pronunciando o Deus Trino, quando está falando ali ao final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando ele está pronunciando o Ide, ele fala lá: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está falando, olha, a autoridade deles é igual, e você deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecendo a divindade, reconhecendo que Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Este trecho eu adaptei lá de um livro do Packer, chamado Vocábulos de Deus, tá? Na Confissão Batista, a Confissão Batista nos fala assim: neste ser divino e infinito há 3 pessoas: o Pai, a Palavra, ou o Filho, né? Nós chamamos de o Verbo também, e o Espírito Santo, de uma mesma substância, igual poder e eternidade, possuindo cada um interessência divina que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente, o Filho é gerado eternamente do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a comunhão, a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Ufa, quanta informação! Vamos passar para frente? Não vamos passar para frente. Vamos por partes aqui, tá? Então o texto fala que nesse ser divino e infinito há 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas. Há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. O texto fala da mesma substância, igual em poder e eternidade. Então não há um mais poderoso do que o outro, um mais importante do que o outro, um melhor do que o outro. Há funções diferentes na pessoa da Trindade. O Pai tem uma função, o Filho tem uma função e o Espírito tem uma função. Exemplo: quem morreu pelos nossos pecados foi
O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Filho, não foi o Pai. Então a função é diferente. Quem desceu no dia de Pentecostes foi o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Espírito Santo. Quem enviou o Filho ao mundo? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Pai. Então cada um tem uma função. Não é uma questão de um é maior, melhor do que o outro. Apenas existem funções diferentes. Há um Deus que subsiste em 3 pessoas com funções diferentes, mas a mesma glória, a mesma substância, que vivem desde a eternidade. Ok? Então, ele é indivisível. Por isso que nós falamos que não existe uma ilustração que a gente possa fazer. Nós podemos fazer ilustração com a divisão da água, que pode ser com hidrogênio e oxigênio. O pessoal antes fazia, nós podemos fazer a ilustração com o rádio 3 em 1, toca-fita, rádio e toca-discos. Não, gente, não dá porque ele é indivisível. Jesus, em essência, nós vamos estudar em Cristologia para frente, nós vamos estudar em Cristologia que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 50% homem, 50% Deus, ou 80% homem, 20% Deus, ou qualquer coisa que você queira fazer. Ele é 100% homem, 100% Deus. E aqui também não é, Jesus é 33,33% Deus, o Espírito também é 33,33% e Deus Pai também. Ou o Pai, por ser Pai, ele é 50% e 25% divide entre o Filho e o Espírito. Não. As 3 pessoas são 100% Deus. Há um Deus que subsiste em 3 pessoas. E não adianta a gente tentar compreender isto de uma forma perfeita, porque nós somos seres finitos e imperfeitos. E Deus é um ser infinito e perfeito. Nós cremos porque a palavra de Deus fala. Mas nós compreendemos, como que isso acontece? Deus subsistia em 3 pessoas e existia apenas um Deus. Nós cremos porque a Escritura nos fala assim. Então ele é indivisível. O Pai não é gerado por ninguém, não é procedente de ninguém. O Filho, ele é da geração do Pai, não é gerado no sentido de Deus, ele foi criado por Deus, mas gerado no sentido de gerado como filho, né? Pertence ao Pai como filho, né? E o Espírito, como o texto aqui fala, procede do Pai e do Filho. Então é procedente, não que Deus teve uma ideia, preciso me relacionar com alguém, vou criar um filho para mim, um semideus. Tem religiões que falam que Jesus é um semideus, né? Que foi mandado para um planeta lá e 2 seres tiveram um relacionamento lá e Jesus nasceu e tal. Vamos entrar nesses detalhes. E o Espírito também depois, nós temos aqui o Pai com o Filho conversando lá, vamos criar um outro ser aqui, o Espírito. Não, ele é da mesma essência, ele sempre existiu, um procede do outro, e permanecem juntos sempre, eternamente, todos infinitos, sem princípio de existência, como o texto fala aqui. Aí vemos ali que ele não pode ser dividido em seu ser ou natureza, né? Mas sim como distinguido pelas suas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais, ou seja, cada um tem a sua função, como nós já falamos aqui, como nós já fizemos esse quiz aqui. Então a doutrina da Trindade ele é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Ou seja, se você nega ou o Filho ou o Espírito, há um problema de comunhão com Deus aí. E não apenas negar. Nós sempre falamos, tem seitas que negam a divindade de Cristo, tem seitas que negam a Trindade, tem seitas que não creem no Espírito. Mas nós podemos também na igreja enfatizarmos demasiadamente o Espírito
e deixarmos Cristo de lado. A igreja só fala Espírito, Espírito, Espírito. Ok, o Espírito é Deus? Sim. Mas você deixa de falar do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, do amor do Pai. Mas se você enfatiza o Espírito, o Espírito, o Espírito, e deixa de falar do Filho, há um problema ali também. João 10:30, Jesus, ele fala desta igualdade dele que existe entre ele e o Pai. Um versículo bem curtinho. O texto ali, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Os judeus ficam tão indignados que eles quiseram matar Jesus, pegarem pedras para apedrejar Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava se colocando em pé de igualdade com Deus. Jesus já tinha falado em outro momento, antes que Abraão existisse, eu sou, também reconhecendo a sua divindade. Um pouquinho para frente, no capítulo 14, versículo 11. João 14:11 diz assim: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele está falando das mesmas obras que meu Pai fez, que Deus fez, eu faço. Eu estou em pé de igualdade com o Pai. E um pouquinho para frente, o capítulo 15, versículo 26. Assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então ele está falando, olha, o Consolador, eu envio o Consolador da parte do Pai, e ele é o Espírito da verdade, que procede de Deus. Então é como se fosse uma fórmula trinitária também. Ele fala, ele vem do Pai, procede do Pai, vem da parte do Pai, eu envio, ele é o Espírito da verdade e procede de Deus. Vou pegar apenas mais um texto aqui desses, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Em algumas Bíblias, se a sua for a NVI, é o versículo 14, tá? Na NVI ela não tem nenhum acréscimo, tá? Só pra gente porque ela coloca como versículo 13 a parte que diz ali, todos os santos o saúdam. Ela divide o versículo 12 em dois. Então, o versículo 12 vai ali, saúda-vos uns aos outros com o ósculo santo. Esse é o versículo 12. E o versículo 13 é todos os santos o saúdam. E aí o versículo 14 vai ser o que é o versículo 13 para quem tem a RA e RC e as outras versões. Vamos dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Então aqui o apóstolo Paulo evocando a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito ao povo de Deus, o povo de Deus que vive adorando a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, reconhecendo a graça de Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados, o amor de Deus Pai enviando o seu Filho e a comunhão com o Espírito que nós temos com o Senhor através do Espírito que intercede por nós. Então, esta é a Santa Trindade, que se negarmos, negaremos o próprio Deus. Então, para nós seguirmos um pouco aqui, eu gostaria de pegar mais um tanto aqui para nós entrarmos nas perguntas.
nós vamos dividir aqui então, falando dos papéis diferentes deste Deus único. Nós vamos ver que Deus Pai, ele se relaciona com o seu povo como Pai. Ele amou e elegeu um povo. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que Deus é colocado como Pai de uma nação, Pai de um povo, Pai de Israel. A Bíblia vai trazer essa questão de Pai, aquele que trouxe, que sustentou, que cuidou de um povo, que elegeu um povo. Então, vamos pegar Isaías 63, 16. Não vamos pegar todos os textos que temos aí, irmãos. Aqueles que quiserem pegar todos os textos, nós passamos até o PowerPoint aí para os irmãos verem, ok? Isaías 63, versículo 16, o texto diz assim: mas tu és nosso Pai, ainda que Abrão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. O Senhor é nosso Pai, aquele quem cuida, mesmo Abraão não nos conhecendo, mas o Senhor continua sendo nosso Pai, nosso sustentador, aquele que está conosco. Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor. Vamos para Jeremias 31, versículos 3 e 9. Um pouquinho para frente, é o próximo livro aí já. Jeremias 31, 3 e 9. Estudar teologia sistemática é bom, que a gente manuseia bastante a Bíblia e a gente vai ficando craque aí em procurar textos bíblicos. Jeremias 31, versículo 3 e depois o versículo 9. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E o versículo 9 vai falar assim: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então Deus colocando como pai, como sustentador, como direcionador de um povo, como aquele que vai cuidar dele. Depois, já mais para o fim do capítulo 31, ele vai falar que ele vai escrever no coração dos seus a sua lei e tal, né? Então que ele vai transformar corações, né? E ainda gostaria de pegar o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17. Vamos lá para o Novo Testamento, Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17. Aqui já nós vemos o apóstolo Paulo falando de quem eram os filhos de Deus, né? Lá fala: eu sou pai de Israel, sou pai de uma nação. E aqui Paulo já falando de Deus como pai de um povo, né? De um Israel celestial também, de um Israel de Deus. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Perceba que fala das três pessoas aqui. Perceba que o texto fala que nós somos, se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos filhos de Deus. O texto fala que nós somos
adotados por Deus e que nós somos herdeiros de Deus. Ou seja, Ele é nosso Pai porque Ele nos dá uma herança celestial, Ele nos adotou como filhos por meio de um resgate que Ele providenciou a nós por meio de seu Filho. Maravilhoso isso. O papel de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O papel de Deus como aquele que elege, Efésios 1 vai falar isso, né? Que Ele nos elegeu, que Ele nos predestinou, nos elegeu antes da fundação do mundo, né? Para sermos filhos, né? Para a adoção de filhos, o texto vai falar. Então somos adotados por Deus, Ele nos elegeu, cuidou, sustentou de nós, nos sustentou o seu povo. Já o Filho, nós vemos que Ele é o Salvador enviado pelo Pai. Então o Pai elegeu, o Pai adotou, sustentou. O Filho é aquele que é enviado pelo Pai, né, como o Salvador. Nós estamos aí em Romanos, saindo um pouquinho para frente, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 27 e 28. Depois nós vamos pegar mais um texto ainda. 1 Coríntios 15, versículos 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Está falando de Jesus, como Ele morreu, ressuscitou, como a ressurreição dele é uma figura do que vai acontecer conosco, né? De que nós ressurgiremos e estaremos com o Senhor, de que Ele venceu a morte, de que tudo será sujeito a Ele, que depois de todas as coisas estarem sujeitas ao próprio Cristo, Ele entregará tudo nas mãos de Deus. Então este é o papel de Jesus Cristo: morrer, ressuscitar, vencer a morte e nos dar esta certeza de que nós ressurgiremos com o Senhor. Vamos pegar ainda o texto de Mateus capítulo 26, versículo 39. O texto lá diz assim, já no Getsemane, o texto lá diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele estava aqui para cumprir plano de Deus, do Pai Celestial. E Ele fala: passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. Isso não demonstra inferioridade, isso demonstra que existem papéis diferentes dentro da Trindade. E nós já vamos aplicar esta questão a nós aqui. Antes vamos ver o Espírito Santo, né? Está lá em João capítulo 16, versículo 8. João 16, 8. O texto lá fala assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do versículo 12 ao versículo 15, Ele fala assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Ora, ele está falando aqui que tudo que ele tem vem de Deus, que o que Deus deu a ele, ele vai dar então isso ao Espírito Santo, né? E o Espírito Santo não vai falar de si próprio, mas ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Ou seja, poderíamos chegar a essa conclusão precipitada: o Pai é o maior, o Filho é o segundo em poder, o Espírito é o terceiro. Não, são papéis diferentes. Ele veio anunciar o que haveria de acontecer. Ele não falaria de si próprio, ele seria enviado pelo próprio Cristo. São papéis diferentes e não grandezas diferentes. Um termo que se usa de economia da Trindade, de papéis diferentes, da mesma situação, né, da mesma grandeza, mas que fazem coisas diferentes. Para encerrarmos, eu gostaria de pegar o texto de Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16. O texto lá nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito é aquele que testifica que somos filhos de Deus. Nós somos guiados por Ele, nós somos convencidos por Ele. Não há superioridade, não há um ser maior do que o outro. E algo importante para nós compreendermos, porque há esta questão de que papéis diferentes denotam superioridade ou inferioridade. Isso se aplica muito bem em casamentos, em papel de homem e mulher, porque o pecado ele deturbou de tal forma a situação de que Deus fez o homem com um papel, a mulher com um papel, e hoje falam: não, se o homem agir assim ele é machista, a mulher não pode ser assim, porque senão ela vai ser inferior. Nós não estamos falando em ser superior ou inferior, nós estamos falando que o papel da mulher é um, que o papel do homem é outro, que Deus deu um papel para o homem e Deus deu um papel para a mulher. Não que um é inferior ao outro, não que o homem deva subjugar a mulher, não que a mulher deva se rebelar e tentar mostrar: olha, eu também sei trabalhar nessa área e eu vou ganhar tanto quanto você, e eu vou mostrar que eu não sou inferior, porque se eu só cuidar aqui de casa, mesmo você tendo a possibilidade de trazer o sustento para o lar, eu não vou só ficar cuidando dos meus filhos, porque eu serei uma pessoa frustrada, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm essa imagem de que a mulher ela é inferior se ela não trabalhar, de que se ela só cuidar dos filhos ela é. Mas esse é o papel da mulher, e algumas pessoas dizem: essa é uma declaração machista. Não, não é. O papel da mulher é cuidar dos filhos. Não quer dizer que o homem não deva fazer isso. Estou falando que a mulher, pensando biologicamente, ela já fica 9 meses com uma criança no seu ventre, e de que o papel dela é esse, de sustentar, de cuidar. Isso não inferioriza ninguém. Se nós pensarmos aqui que o filho se colocou diante do pai e falou: não é a minha vontade, é a sua, ele estava se inferiorizando diante do pai? Não. Ele estava reconhecendo que existia um papel. Existiu o papel do pai e o papel do filho. O Espírito Santo é enviado pelo Pai para falar das coisas do Filho. O Espírito Santo então, ele é inferior porque ele vai falar sobre o Filho, não sobre as coisas dele. Não, ele está cumprindo um papel dentro da doutrina da Trindade. Cada um tem um papel, não existe inferioridade. E o pecado deturpou de tal forma isso no ser humano que nós tentamos ser superiores uns aos outros, achando que se eu fizer algo parecido com o que a outra pessoa faz, eu vou ser superior. Se eu erguer um peso tão
erguer um volume tão pesado quanto um homem, eu serei igual a um homem. E eu não vou ser inferior. Tem mulheres que acham assim: se eu dirigir um bitrem, eu vou mostrar para os homens que eu sou capaz. Algumas mulheres acham isso, que elas serão superiores, ou que elas serão em pé de igualdade. Homem e mulher foram criados em pé de igualdade, com funções diferentes. A doutrina da Trindade, nós vemos Deus com funções diferentes, um só Deus, mas não existe um superior ao outro. Nenhum aqui está em posição de inferioridade. Olha, o filho é inferior, então eu só vou falar com o pai. Não, mas a função do Espírito é interceder por você, como Romanos vai falar lá que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu vou pedir que o Senhor Deus me perdoe de alguma forma pelos meus pecados. Não, mas você tem que pedir em nome de Jesus, porque foi o sangue dele derramado na cruz que propiciou isso, que deu esta certeza de que você está livre da culpa do pecado. Então, eles são interdependentes, eles andam juntos. Eles não andam separados. Não temos como separar a doutrina da Trindade. Não há inferioridade, não há superioridade de ninguém. Nós devemos adorar a Deus como um só Deus, reconhecendo suas funções diferentes, para a glória dele, para louvor dele. Nós vamos continuar semana que vem, porque esse é um assunto bastante extenso, e vamos terminar por aqui hoje. Semana que vem nós continuamos.